Live. É um prazer muito grande estar recebendo aqui meu parceirão, amigo, Domingos Rica, esse grande consultor aí de empresas familiares, para a gente trocar aí umas ideias e trazer bastante conteúdo aí para vocês sobre empresas familiares. Henrica, a gente estava falando sobre. O tema da live de hoje, na verdade, é sobre problemas que podem haver de diferença de interesses, diferença de opiniões que podem existir nas empresas familiares. E isso tem uns montes. Isso daí é uma das coisas mais comuns, básicas e rotineiras nas empresas familiares, diferenças de opiniões. Cada um querendo dar um pitaco, cada um querendo dar sua opinião, um querendo que a empresa siga um caminho, outro querendo que a empresa siga um outro caminho. Então, assim, o que a gente pode sugerir aqui de soluções, ou ideias, ou insights para o pessoal aí, para eles começarem a não deixar com que essas diferenças de opiniões interfiram na empresa familiar? Bom, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião baseado na experiência que a gente vive as empresas familiares. Você sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Você também é um cara que conhece muito bem a empresa familiar. O grande problema, na maioria das vezes, quando tem várias opiniões, o primeiro ponto é quando a sucessão não é pensada. Segundo ponto, quando você tem filhos ou filhas, quando eu falar filhos, significam filhos ou filhas, que trabalham na empresa e outros que não trabalham na empresa. Porque quando o pai está pensando em sair, os que não trabalhavam na empresa acham que tem os mesmos direitos, legalmente tem, mas eu estou falando profissionalmente da empresa, tem direito de opinar tanto quanto quem conhece a empresa há muito tempo. E aí já começam as grandes divergências. Então, isso sempre vai existir, não vai diminuir, porque cada um tem, mas o grande problema da empresa familiar, baseado ao longo desses 30 anos da empresa, eu diria que o grande problema é o travesseiro. Você pode me perguntar quem é o travesseiro, eu te respondo, é o cônjuge, né? Porque quando a gente fala de divergências de opiniões, na maioria das vezes, a gente sempre vê que o cônjuge tem grande influência. A gente vê a seguinte coisa, uma das coisas que mais acontece com a gente o pai fala assim, bom, eu preciso pensar em sair. Eu não acredito que nenhum deles, todos eles falam que querem sair, mas nunca querem sair. Eles querem diminuir o ritmo, eu diria, deixar a paixão da vida deles, eu acho um pouco difícil. Mas eles pensam em parar gradativamente, ficar mais no estratégico, que dificilmente sai. E aí ele fala, bom, eu preciso pensar nisso, a galinha dos ovos de ouro, e como fazer com a minha família. E aí começa o grande problema. Porque você tem filhos que vieram na empresa e que trabalham lá há muitos anos. Tem filhos que não trabalham na empresa e falaram que nunca queriam saber da empresa. Mas na hora que chega a divisão do negócio, que todo mundo tem direito legalmente falando, aí começa o grande pitaco, né? E aí todo mundo quer dar palpite, os que são casados ou casadas dizem a seguinte coisa, por que o seu irmão... E a grande coisa que eu mais ouço é a seguinte coisa, está todo mundo ouvindo bem direitinho aí? Acho que está, né? Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Rica? Deixem aí nos comentários, por favor. Ele está falando aqui direto do Zoom. Se estiver ouvindo, beleza. Não precisa mais nada. Então, aí começa o grande problema. O que eu mais ouço quando a gente vai para as empresas é a seguinte coisa. O meu marido ou minha mulher nunca trabalharam na empresa e o meu cunhado ou minha cunhada sempre viveram dessa empresa e tiraram o dinheiro da empresa. A palavra é exatamente essa. Porque eles acham que quem não trabalhou na empresa tinha que ter os mesmos direitos que quem trabalhou. E esse aí começa o grande problema, porque as coisas não funcionam assim. Quem tem empresa sabe disso, você conhece isso muito bem, que quem trabalhou tem um salário realmente, o prolabore, o nome que queiram dar, mas está gerando capital para o futuro desses que não trabalham na empresa. E se as coisas não ficarem muito claras, é aí que começa o grande problema da empresa familiar, que é aquele ditado que todos vocês conhecem, pai rico, filho nobre, neto pobre. O grande problema da empresa familiar nunca foi, eu diria, mercado, governo, nada disso. O grande problema da empresa familiar é a briga interna pelo poder, onde todos querem comandar, né? As pessoas querem comandar, comandar e comandar. E eu ouço muito, o que é que o seu irmão vai mandar e você que tem o mesmo direito que ele, legalmente falando, não vai comandar o negócio. E aí começa o grande problema de divergências, de opiniões, e às vezes até briga dentro da própria empresa.
aonde você vê que o dono criou um negócio com muito amor, muita paixão, e ele criou para a família, não vejo outra coisa, de repente ele vê a família brigando. Então esse é um dos grandes problemas que eu vejo nos problemas de opiniões da empresa familiar. Se o dono, enquanto puder, estiver vivo, forte, tem o poder e as pessoas o respeitam, preparar a empresa. O que significa preparar a empresa? Ver quem quer realmente ficar na empresa. Não é sentar na cadeira e não ter conhecimento. As pessoas confundem ser dono da empresa com ter conhecimento, porque quando eu vou ser herdeiro é uma coisa, sócio é outra, né? Apesar que herdeiro hoje, sócio amanhã. Mas enquanto o dono está vivo, presente, se ele conseguir arrumar a empresa, preparar um belo acordo de sócios para os futuros herdeiros, que serão sócios amanhã. Porque na maioria das vezes, os que já trabalham na empresa, muitas vezes tem 1% da empresa, essas coisas todas. E isso também, se não for muito claro, as pessoas começam a discutir por antecipação de herança, começam a brigar por uma série de coisas. Então as coisas têm que ser claras e transparentes, que é o que se fala hoje em governança corporativa, né? Quanto maior a transparência na família, melhor o negócio. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque a empresa familiar, qualquer coisa, você pode me cortar, Antônio Carlos, que eu falo muito, hein? Sou um cara que conhece, tem grande experiência das coisas. Então, quando você fala em empresa familiar, você está falando primeiramente de paixão, né? Isso. Quem fundou tem paixão pelo negócio. O cara sonha, vive, dorme, acorda por isso, né? Ele tem paixão, porque o primeiro negócio dele é a empresa, né? A família e a empresa. Ele montou a empresa, muitos dos que eu conheço montaram baseado por ser uma opção que é a única que eles tinham, né? Não tinham preparo para outras coisas, para montar. Isso virou um sonho, desse sonho virou um negócio maravilhoso, né? Então é um cara que sonha, dorme, vive. E muitos desses donos, 99,9%, o que eles ganham, eles põem na empresa. Eles não estão preocupados com o status, com o carro bonito, com nada disso, né? Eu fui uma vez numa fábrica para conversar com o dono, pra você ter ideia, e eu vi um senhor todo cheio de graxa, mas assim, você olhava, você não dava nada. E eu estava falando com o filho, falei, cadê seu pai? Ele falou, daqui a pouco você vai ver. E chegou esse senhor tudo cheio de graxa. Eu falei, mas o que o senhor está fazendo assim? Ele falou assim, então, eu tenho um monte de engenheiro aqui, e ninguém sabe nada, e eu tive que entrar debaixo da máquina para poder arrumar. E não sou engenheiro e nem tenho estudo nenhum. Então, como você transfere isso, né? Eu acho que não tem como você transferir essa paixão, esse negócio. Eu digo que se você conseguisse transferir essa paixão, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo, né? Mas a coisa não funciona assim, não é fácil assim, né? Porque as pessoas, quando querem ir para o comando da empresa familiar, elas já querem mandar, né? Só que mandar requer conhecimento, preparo e respeito das pessoas. Porque essa divergência de opinião, você também vai ver que você viu muitos funcionários da sua empresa, você estava de calça curta e eles já estavam trabalhando lá. Então imagina que você, de repente, um dia vai assumir o comando disso, você tem que estar preparado, ter conhecimento e saber o que vai acontecer. Não, como um aluno meu falou uma vez, professor, isso é fácil resolver. O dia que meu pai sair da empresa e eu assumir, eu vou mandar 6 embora para dizer que quem manda sou eu. Então você imagina o que vai acontecer com essa empresa, né? Nada, né? É justamente isso que eu ia falar. Porque numa empresa familiar, vários querem mandar sem terem conquistado esse poder de mando, sem ter esse respeito suficiente para mandar e ser obedecido. Porque existe uma palavra que é muito importante na empresa familiar, que se chama legitimidade. Você conquistou a legitimidade para assumir aquele posto. Por exemplo, legalmente falando, como o Rica falou no início, legalmente o herdeiro, ele pode assumir o lugar do pai e pode fazer na empresa o que ele quiser. Mas se os funcionários vão obedecer, é outra história. Então, assim, ele está legitimado para assumir aquele cargo por parte dos colaboradores e demais stakeholders da empresa. Ele tem um respeito, ele tem um reconhecimento, ele tem, vamos dizer assim, a autorização informal de assumir esse cargo de grande responsabilidade, não. Então não adianta você querer ser quem você é, quem você gostaria de ser, na verdade, somente pelo fato de ser filho do dono. Filho do dono é um rótulo, não é um cargo.
são duas coisas bem diferentes. E o teu apelido na empresa passa a ser filho do dono. A não ser que você conquiste esse respeito dos funcionários, eles param de te rotular filho do dono. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ser para você ser sucessor, eu diria uma coisa bem simples, você tem que ser, para não cair na filho do dono, você tem que ser reconhecido pelo seu primeiro nome, não pelo seu sobrenome, né? Porque se você não tiver o respeito das pessoas, ninguém vai te obedecer, né? Eu acho que o respeito pelo funcionário, porque eu vou dar um exemplo aqui do que eu vi uma vez, porque eu vejo empresas familiares grandes, médias, e o dono, estou falando do dono, o fundador, quando ele chega, ele passa na recepção e vai cumprimentando o cara que fatura alguns milhões e milhões mesmo, não estou nem falando da pequena, estou falando da média já grande. E ele vai passando na recepção, ele vai conversando com um, conversando com o outro. Isso, as pessoas podem achar que é a maior besteira do mundo, mas isso vale muito. E aí eu estava na recepção com ele conversando, que é um cara muito simples, muito tranquilo. Chegou o filho, um baita de um carro, eu nem sei qual é o valor do carro, mas era muito grande, era mais de 400 mil carros. Ele entrou na recepção, passou na portaria, parou o carro na diretoria, chegou, subiu e se fechou na sala dele. O pai, a primeira coisa que fez, falou assim para mim: como é que ele vai assumir o meu lugar se nem bom dia para as pessoas ele fala? Então, um menino muito inteligente, mas de uma inteligência fantástica. Não tira o mérito dele. Mas o problema de você administrar uma empresa familiar, o forte dela é a cultura dela, né? Porque a empresa cresceu, você pode falar da empresa que veio da família Votorantim, você pode falar um monte de coisa, mas as famílias são valorizadas e aquele fundador era um cara respeitado, né? Pela sua simplicidade, pela sua comunicação. Ele tinha vários defeitos. Lógico, quando você começa um negócio, você tem a forma de administrar do seu jeito, o mundo muda. Tem uma série de outras coisas. Mas tem coisa com que fizeram com que a empresa cresceu, né? E o que fez a empresa crescer, todas passaram por dificuldades, todas, sem exceção. Nem diz um cliente meu que tem 90 anos, ele falou a seguinte coisa: empresa boa é aquela que já quebrou uma vez. Porque essa daí tem valor. Se um dia você encontrar um cara que falou que nunca teve problema na empresa familiar, sai fora, que isso não existe. É fria. Então, essa valorização, por isso que chama empresa familiar. Você está valorizando o nome, e o nome significa respeito às pessoas. Entendi. Porque o grande problema de uma geração que vem depois, da segunda para a terceira, a segunda ainda, ela convive muito com o fundador, com os conceitos, com as coisas. A terceira geração, quando vem, é uma geração que fala 850 mil idiomas, viajou o mundo inteiro 10 mil vezes, entendeu? Tem uma série de coisas de qualidade, estudou fora, não se discute, mas não consegue entender a cultura da empresa familiar. Então, essa é a grande dificuldade, e muitas vezes as pessoas sentem essa dificuldade, porque você acaba perdendo gente boa por falta de respeito, porque as pessoas estão acostumadas numa empresa familiar. Eu tenho uma que tem 20 mil funcionários, o dono até hoje passa lá, ele vai lá, a atividade dele é pouco, mas ele vai lá, ele cumprimenta as pessoas, ele conversa com as pessoas, a sala da presidência está lá. Os filhos aprenderam que manter a cultura do negócio valoriza muito, que é o respeito pelo fundador, porque o funcionário antigo, ele tem respeito pelo fundador, porque esse cara tem história para contar, esse cara passou dificuldade, e muitos deles, quando não tinham dinheiro para pagar o funcionário, ele chamava as pessoas e falava o seguinte: confia em mim que daqui a um tempo eu te pago. E as pessoas confiavam. Não falavam: vou te processar, vou te ferrar, vou te prejudicar. Não tinha. Porque existia uma norma e uma forma de contato com as pessoas. Lógico, as empresas crescem, você não pode ter mais o mesmo contato. Mas algumas coisas são importantes na empresa familiar. E o cara sempre valorizou isso. Então, como é que você faz isso? Você nunca vai conseguir paixão na sucessão. O cara pode gostar da empresa, mas ter paixão, amor, não. Dificilmente você vai achar. Henrique, então você tem que... Oi. Olha só, tu tá falando até amanhã. Por isso que tu mesmo me deixou à vontade para te interromper, mas deixa eu te falar uma coisa aí, senão eu não falo. É o seguinte, eu fiz um vídeo lá pro meu canal do YouTube e o título do vídeo era assim: qual é o maior desafio das empresas familiares? Bem, é um título bem curioso que é para fisgar a pessoa, para ela se atentar qual o desafio que mais afeta negativamente as empresas familiares, que é uma coisa chamada ego. O ego nas empresas familiares, ele é terrível.
Porque é o ego que faz você defender um interesse seu quando numa ideia que muitas vezes essa ideia ela não é plausível de ser colocada em prática, mas às vezes você até reconhece para si mesmo que essa ideia ela é errada ou ultrapassada, mas você continua defendendo porque você não quer dar o braço a torcer. Você continua defendendo porque você não quer reconhecer que um outro membro de sua família tem mais razão do que você. E o pior, quando a pessoa reconhece quando ela não tem razão e o outro tem, isso é péssimo, porque isso mexe com o ego dela, porque ela está se subordinando inconscientemente a outra pessoa, está ficando por baixo da outra pessoa, e o ego dela está dizendo para ela inconscientemente o quê? Não, eu não vou ficar por baixo, eu tenho que ficar por cima. Então eu tenho que continuar essa discussão, eu tenho que continuar esse conflito, porque eu tenho que defender com unhas e dentes que eu estou certo. Mostrar que eu estou errado, reconhecer um erro, vai ser ruim para minha reputação. É isso que uma pessoa muitas vezes pensa quando ela defende uma ideia que não é mais plausível numa empresa familiar. Agora, o que acontece quando uma pessoa tem um ego muito inflado, muito inflamado, um ego muito gigantesco, né? Um ego absurdo, o tamanho do mundo? Esse ego se transforma em arrogância. E essa arrogância é o oposto de humildade. Então, uma pessoa que tem um ego muito forte, ela não percebe que ela está deixando de ser humilde. E deixando de ser humilde, ela está distanciando as pessoas dela e ela está passando uma impressão errada sobre ela para as outras pessoas. Então, você quer trabalhar na empresa da sua família com arrogância, você quer trabalhar na empresa da sua família sem se preocupar ser humilde, beleza, você vai ficar muito mais distante do cargo do seu pai a partir do momento que você decide ter esse comportamento. Isso me lembra muito do que o Rica falou aí. Você quer assumir meu lugar, mas sem dar bom dia, boa tarde e boa noite. Rica, quando eu trabalhava na empresa do meu pai, qualquer funcionário que eu me encontrava, eu fazia questão de dar bom dia, boa tarde e boa noite, na entrada e na saída. Eu fazia questão, terminava o expediente, eu ia lá para o ginásio da nossa escola, do nosso colégio. Para quem não sabe, meu pai tem um colégio que vai do maternal ao 2º grau, ao cursinho pré-vestibular. Ele teve uma faculdade com os sócios e depois de 10 anos eles venderam a faculdade. Quando eu terminava o expediente, Rica, a gente ia para a quadra do colégio para jogar futebol de salão. Era uma maneira... Eu conheci, você me falou isso lá em Belém, lembra? Lembro, é verdade. É isso mesmo. A gente jogava bola, que era uma maneira, primeiro, eu gostava realmente de jogar futebol, e segundo, era uma maneira de eu me aproximar ainda mais dos funcionários e ser ainda mais amigo deles, que eu fazia questão de ser. Eu gostava de estar no meio deles. Eu tinha esse prazer. Então, eu acho que você fala em empresa familiar, você não tem o jeito certo de cada empresa. Eu digo que eu sou um privilegiado, porque eu conheço vários donos de empresas familiares. Cada um tem uma história de perseverança, porque quando a gente fala, o Amaury que está aí nos ouvindo, trabalhou a vida inteira em empresa familiar, ele sabe como é que funciona. Hoje ele é poderoso, mas ele também era poderoso na outra. Ele trabalhou muitos anos em empresa familiar, ele presenciou como é que é o pai, como é que é o filho, ele sabe muito bem. Então, porque você falar de empresa familiar, você está falando de cultura, está falando de valor. E o grande problema da empresa familiar, algumas coisas são muito sérias e importantes para dono de empresa familiar. Como, para eles, palavra é coisa sagrada. Né? Palavra dada vale mais do que contrato. Isso, né? Porque se eles deram a palavra, a vida inteira eles viveram baseado em palavra. Né? Isso é uma das coisas, palavra, a credibilidade. Isso é uma coisa que quando eles falam que eles querem passar para as próximas gerações, que isso é importante. Porque não adianta você se comprometer com uma coisa e depois não cumprir. Você perde todo o respeito daquilo que foi feito. Porque quando a gente fala em sucessão, não é simplesmente eu pegar... Eu dei o exemplo daquele cara que chegou com um carro de mais de 400 mil, estudou em Harvard, conhece mercado financeiro como ninguém, mas ele não consegue dar bom dia e não consegue falar com ninguém. Porque ele fala na porrada e obriga e ameaça, fala, se você não fizer, eu te mando embora. Quer dizer, é um problema sério, um cara desse não pode ficar na empresa, porque é um cara que conhece finanças muito bem, mercado financeiro muito bem, mas não consegue lidar com as pessoas. E a grande vantagem da empresa familiar
eu não sou especialista em RH, você é um cara que conhece muito bem essa área, é você saber lidar com as pessoas. Porque as pessoas querem respeito. O funcionário, uma empresa familiar, por que ele gosta da empresa familiar? Você da empresa familiar, eu vejo as pessoas criticarem e falar assim, pô, esse cara está 30 anos aqui na empresa, eu não aguento olhar para a cara dele. Aí eu falo, você tem que entender a história. Hoje ele pode não estar fazendo nada. Pode ser, tudo bem. Mas conte para trás quem foi esse cara, veja as dificuldades que ele passou junto com seu pai. A sua empresa está de pé hoje, às vezes, por causa dessas pessoas que estão convivendo. Porque a geração que vem, desculpa, e eu acho que eles não estão errados, é uma geração mais fria, não é uma geração paternalista. Entendeu? O dono da empresa familiar, ele é paternalista. Até por ele ter passado dificuldade, quando ele via um funcionário dele, ele ajudava, ele fazia as coisas. O que essa geração, para eles, isso é um absurdo. E eu não critico, porque eles foram para a empresa, quer dizer, para a universidade, para aprender que isso não existe. Eu tenho uma filha advogada, que um dia eu falei para ela que eu tinha um cliente que não tinha contrato. Eu mandava tal, mas não existia contrato, eu tinha alguns. Ela é advogada, ela falou que eu era louco, que ia quebrar a empresa, que eu não tinha não sei o quê. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei, vamos conhecer as pessoas. Porque ela aprendeu que para todo advogado, infelizmente, para você falar bom dia para o cara, você tem que cobrar R$1.000, né? E se tiver algum advogado, que me desculpe. Mas é assim, eu vejo pela minha filha. Quer dizer, o advogado, no primeiro ano, ela já estava se achando que já era uma doutora. Eu tive que enquadrar, fazer. Aí ela se formou, levei ela para conhecer os clientes. Aí eu falei para ela, você vai entender o que é agora a realidade do negócio. Porque não adianta você julgar. Julgar é muito fácil, eu vou fazer um contrato. Eu posso fazer contrato. Com essa pandemia aí, eu não tinha contrato, não resolve nada. Entendeu? E a maioria, quando eu comecei, isso que eu faço, não tem contrato. Mas você fala com o dono, você pode virar as costas e ir embora. Porque não tem problema. O cara confia. E para ele perdeu também já dinheiro, porque é por acreditar nas pessoas. Isso também é verdade. Que eu ouço que é verdade. Mas você tem que pegar o lado bom das coisas. Uma das coisas que eu mais ouço da segunda e terceira geração, eles falam a seguinte coisa, e eu também já ouvi dos meus filhos. Você é centralizador, né? Eu ainda sou um cara formado, você sabe tudo o que eu tenho, você, a Mauri, conhece tudo que eu tenho. Não vale a pena falar. Então, eles falam, pô, meu pai é centralizador. Não, meu pai não é centralizador, ou minha mãe é centralizador. O problema não é esse. O problema é, quando ele começou, ele era sozinho, ele abria, ele fechava, ele fazia. A forma como ele aprendeu a trabalhar, é o jeito de centralizar nele. Ele não tinha staff para poder tomar decisão, ele não tinha diretor para poder pensar no financeiro, ele era o faxineiro, ele era o financeiro, ele fazia tudo, né? E aí, o que eu ouvi de muitos donos de empresa, que alguns filhos cobram, eu nunca vi meu pai em casa, não sei o quê, ele sempre... E aí, depois de um tempo, você aprende, você vai aprendendo as coisas, e eles falaram assim, isso daqui é o meu filho. Eu não criei meu filho em casa, mas eu criei esse filho, que é a empresa dele. Porque ele falou, eu precisava disso para pôr sustento na minha casa. E ele falou assim, perto do que eu tinha, do que eu tenho um império. Porque quando eu comecei, eu estou generalizando, eu posso dizer que 99, pois daí, quando eu comecei eu não tinha nada, e hoje eu tenho um império. Quer dizer, se eu faturo 1.000, ou 10 milhões, ou 10 bilhões, é um império. Para quem não tem nada, é uma fortuna. E de repente, você cria isso para a família, né? E aí as pessoas acham, e eu aprendi, você me corta qualquer coisa, hein? Então deixa eu te cortar agora, assim, então. Tá, pode cortar, você me fala, porque senão eu falo demais. Deixa eu só terminar esse raciocínio e eu deixo você falar. Então tá bom. E as pessoas acham que essa geração, a primeira geração do fundador, é uma geração machista. Pode até ser. Mas depois dos anos eu descobri que quem realmente tem força e comanda um negócio é a mulher. É uma coisa impressionante, porque elas falam assim, elas fazem papel de dona de casa, quietinha, mas ele não toma decisão sem falar com ela, não. Ele ouve muito ela, e tem vezes até que eu já presenciei, a mulher falando, não, nós vamos fazer assim em vez disso. Então, é um mundo completamente à parte. Isso indistingue se a empresa é muito pequena ou é muito grande, mas isso é uma realidade. Manda bala, meu amigo. Rica, vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui com base no que você ia falando aí para reforçar e trazer uma outra perspectiva também, que sempre tem maneiras diferentes da gente olhar o mesmo assunto, mas uma coisa aí para reforçar. Eu tive uma professora no mestrado da FGV
que durante uma aula ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim: o Brasil é o único país no mundo que ela conhece onde uma pessoa deixa de fazer negócio com a outra porque não vai com a cara da outra. Que é justamente o que você falou. Às vezes numa empresa familiar a gente tem essas dificuldades de relacionamento porque uma não vai com a cara da outra. Aí você falou uma coisa, Rica. A pessoa tem história. E realmente, às vezes, falta em nós um pouco de empatia para a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes a pessoa fala: Antônio Carlos, está muito batido falar empatia hoje. E empatia significa eu me colocar no lugar da pessoa e diminuir a minha situação para elevar a situação da outra. Não, não precisa fazer isso. Empatia é apenas você ver o ponto de vista da outra pessoa sob o ponto de vista somente dela. Não necessariamente se diminuir ou achar que a situação dela é mais difícil ou mais importante que a sua. É isso que é empatia, olhar a situação sobre o ângulo dela. Agora sim, não interprete, não julgue a história de vida de uma outra pessoa na sua empresa familiar, porque ela tem uma história, você não sabe o que ela passou, você não sabe o que ela vivenciou. Não, Antônio Carlos, eu sei disso, eu convivi com essa pessoa durante muitos anos, eu sei o que ela passou. Você não sabe, tem detalhes que tem pessoas que tem detalhes que as pessoas não contam, tem detalhes que as pessoas vivenciam que você não sabe. Não tem como a gente viver grudado com uma pessoa 24 horas. E outra coisa, cada pessoa interpreta as situações da sua vida de uma maneira diferente. A PNL já explica isso. São as famosas representações internas que cada pessoa faz em relação às situações e experiências que você tem na sua vida. Por exemplo, eu posso assistir um filme e, junto com o Rica, e a gente conta esse filme de uma forma totalmente diferente para as pessoas. Eu conto de um jeito, o Rica conta de outro. Parece que a gente viu dois filmes diferentes. A gente não viu o mesmo filme. Por que isso acontece? Existe toda uma explicação para isso. E quando você começa a entender por que as pessoas olham a mesma situação e interpretam de formas diferentes, e por que isso acontece, o teu relacionamento com as pessoas melhora, o teu relacionamento melhora com as pessoas. Você começa a se colocar no lugar das outras pessoas e ver o ponto de vista delas. Existe uma explicação científica do porquê que isso acontece. Então, essa frase dessa professora maravilhosa que eu tive no mestrado, não é maravilhosa porque ela disse essa frase, não. Ela é realmente uma das bambambãs da Fundação Getúlio Vargas. No meu mestrado ela deu um show. Então essa frase me ficou marcada e realmente a gente tem que parar com esse negócio de não querer se aproximar de uma pessoa porque não foi com a cara dela. Às vezes a gente forma um estereótipo de uma pessoa, mas quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê que aquela pessoa não é nada não era nada daquilo que a gente pensava. Aquela pessoa é muito melhor do que a gente pensava antes. Então a gente se engana. Uma outra coisa bem interessante aí que o Rica falou, que eu queria reforçar, é o amor do fundador pela empresa familiar. Rica, teve um herdeiro uma vez que chegou para mim e disse assim: Antônio Carlos, eu não gosto do meu pai. Opa, que negócio é esse, cara? Porque meu pai gosta mais da empresa do que de mim. Eu disse para ele o seguinte: isso é verdade, cara. Isso é verdade. Mas como assim isso não pode acontecer? Aí eu disse para ele: cara, claro que pode acontecer. Quando o teu pai fundou a empresa familiar, ele era sozinho. Ou ele podia até ter tido sócio no início. Mas a tua educação, ele confiava cegamente para uma pessoa tomar conta, que era a sua mãe. Uma pessoa de inteira confiança dele. Agora, para quem que ele ia delegar a gestão da empresa para poder tomar conta de você, para poder te amar mais? Ele ia delegar para o sócio? E se ele não tivesse sócio? Ele ia delegar para quem? Por mais que tivesse sócio, será que dá para confiar 100% no sócio na maioria das vezes? Não é isso que a realidade nos mostra. Então, assim, a empresa familiar, ele trabalhar, ele ser o provedor, ele não deixar nada faltar dentro de casa, é uma maneira dele demonstrar o amor para você. Cada pessoa demonstra o amor pelo filho de uma forma diferente. Cada pai e cada mãe. Não existe o jeito certo de amar. Então eu começo a falar isso para o herdeiro, ele começa a diminuir a culpa que ele tem em relação ele diminui
às vezes que ele culpa o pai ou a mãe por alguma ausência, por uma falta de presença na vida dele ou por amar mais a empresa. Cara, aceita a maneira como teu pai te ama, aceita a maneira como ele ama a empresa. Se tu perguntar para ele, se eu perguntar, ele vai dizer, não, é claro que eu amo muito mais o meu filho. Mas a gente sabe que muitas vezes na prática não é isso que acontece. Ele ama mais a empresa e ele está certo de amar mais a empresa. Porque foi a empresa que deu conforto para ele, deu condições para ele de dar esse conforto para a família, que deu condições para ele de proporcionar para a família o que ele consegue proporcionar hoje. E uma outra coisa que você falou que eu gostei, que eu gostei, Rica, eu até postei isso no Dia das Mães, né? Que a mãe, ela é uma pessoa fundamental para a empresa familiar. É ela que diminui conflitos, é ela que está ali mediando relacionamentos, ela está presente em todas as situações. E por mais que seja um homem numa empresa e não uma mulher, você não pode olhar a sucessão ou a governança corporativa apenas da empresa. Existe uma sucessão, existe uma governança corporativa que também é do ponto de vista da família e passa pela mãe. Tem que tomar a bênção da mãe, né? Tem que pedir autorização da mãe. É mais ou menos isso. O grande problema, eu vejo, eu quase apanhei uma psicóloga uma vez, porque eu falei que o grande forte da empresa familiar do dono é uma coisa que as pessoas não conhecem muito bem, mas que se chama essa intuição, né? Muitos deles, eu digo que eu sou um privilegiado, sou mesmo, com quem eu converso, o cara falava assim, eu falei, você nunca fez um planejamento? Ele falou, não, eu sempre fiz. Eles sempre fizeram na cabeça dele. Eles tinham planejamento, estratégia, mas todos eles, eu diria, que eu conheci, muitos falaram a seguinte coisa, a minha intuição contou muito, né? Hoje talvez a coisa mude, antigamente, tudo que eu estou falando antigamente era bem diferente. A intuição contava muito, né? A força da vontade, a perseverança, né? Porque eu chamo os 4 pilares da empresa familiar, né? Que é o que eles mais querem quando a gente fala. Eles querem falar sobre sucessão, governança corporativa, estrutura de conselho. Eles falam a seguinte coisa, eu não vou discutir gestão, não vou discutir estratégia, não vou discutir nada com os meus filhos ou filhas, porque isso eles conhecem, como eu falei no começo, estudaram nas melhores escolas, viajaram o mundo inteiro, onde eles aprenderam, beleza. Mas é que nem eles falaram a seguinte coisa, carisma e liderança, isso você não transfere, não dos pilares. Como você faz para transferir isso? Porque o carisma e a liderança do dono você não vai transferir. Falei que senão o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo. Você tem que fazer com que o seu sucessor ou sucessora busque isso. E buscar carisma e liderança é ter o respeito das pessoas com quem você vai trabalhar. Não é por imposição, mas por respeito e conhecimento. Que nem aquele exemplo que eu dei no começo, que o cara está dentro da máquina, lá debaixo da máquina, o cara vai te respeitar por isso. Porque você sabe fazer, entendeu? E se você não souber, o cara vai te testar 200 vezes na hora que você estiver no comando. Então, essa é uma das coisas fundamentais, né? Eu acho que entender a empresa, entender o negócio, porque outro dia eu fui lá e esse senhor tem 86 anos. Eu quero montar uma estrutura de conselho. Eu falei, esses caras não querem nem ouvir estrutura de conselho, nada. Eu falei assim, mas de onde o senhor tirou essa ideia e tal? Ele falou, eu acho legal. Eu falei, mas baseado no quê? Ele falou, olha, foi a coisa mais legal que eu vi nos últimos tempos. Ele falou, eu quero um conselho de administração porque é uma forma de unir a minha família. Porque se eu puser os meus filhos para discutirem fora daqui, eu vou ter uma briga. Agora, se eu montar um conselho e colocá-los para conversar entre si, a empresa, numa sala dentro da empresa, talvez eu diminua alguma rixa que possa ter no futuro. Se eu não fizer isso, eu posso ter um problema lá na frente. Aí eu falei assim, nossa, você é um gênio. Falei para ele, eu vou usar isso daí. Ele falou, não, pode usar, isso daí me veio na cabeça. Porque e ele conversando comigo falou assim, porque quando a gente fala em empresa familiar, a gente está falando de união. Eu não estou falando de empresa familiar para separar. Eu não vou vender meu negócio. Nem quero vender. Eu tive um caso de uma indústria no interior de São Paulo. Os italianos chegaram e falaram assim, eu quero comprar a sua empresa. O dono falou, tá bom, eu quero R$1.000. O italiano, 2 dias depois, falou assim, eu pago. Ele falou, não, ele contando para mim. De jeito nenhum, R$1.000. Então, se ele falou em 2 dias, está muito barato. Ele falou, quero 3.000. O cara falou, não tem como, pago 2,5.
Ele falou, pai, pelo amor de Deus, nós nunca na vida vamos conseguir um negócio desse. Aí ele falou, tá bom, vou pensar. Você me contou depois. Aí ele falou assim, quer saber? Eu acordo de manhã, vou para a fábrica todo feliz, no meu carrinho, que ele usa o carro da empresa, o carro dele, e até vou contar outro dele depois. Eu vou acordar de manhã cheio do dinheiro e não tenho o que fazer. Não vou vender. O dia que eu morrer, eles que vendem, eu não vou vender. Eu falei, não acredito, o senhor não vai vender? Ele falou, não. Aí ele falou, pelo amor de Deus. Aí ele falou, a minha empresa, aí a gente fez o trabalho, deixou ela todinha arrumada, no dia que ele morrer tá tudo certo, redondo. Eu falei, não, né? E ele é um cara que é muito simples, ele era roceiro e conseguiu uma indústria, hoje tem 250 funcionários, fatura muito bem. Um dia o filho me ligou e falou assim, você não vai acreditar, porque o pai gosta de andar com um carro velho da empresa para fazer propaganda na cidade, todo mundo conhece ele. Então, assim, meu pai disse que vai comprar um carro novo. Eu falei, mas que maravilha. Eu falei, eu estou feliz, pela primeira vez ele vai se dar um presente, que ele sempre tem um carro bonito e tal. Eu falei, legal. Bom, não estou falando da empresa, o cara gastou 250 mil no carro. Eu falei, que maravilha. O filho me ligou todo feliz, falou, pô, meu pai está assim. Isso, pô. Eu falei, que maravilha. Ele vai aproveitar e tal. Depois de um mês o filho me liga. Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? O carro está na garagem. Eu falei, mas como ele queria um carro novo então? Eu perguntei, pai, você não vai andar de carro? Ele falou, não, eu só queria ter o carro, mas eu quero andar com esse meu carrinho. Isso é empresa familiar. Porque você não tem como julgar as pessoas. Você vai dizer, o cara construiu um império, tem tudo, ele queria ter o carro na garagem dele. Se ele é louco, um maluco, mas como empresário ele era perfeito. Entendeu? Mas era um isso sonho é bom. dele de ter um carro. Aí você vai dizer, o cara está errado. Aí pegou e deu o carro pro filho. Falou, pega um carro que eu não vou usar isso daí. Mas isso que é bom, porque mas o cara... Mas tem que poder dizer. Ele falou assim, é pro meu gosto dizer que eu consegui comprar um carro caro que eu queria ter a vida inteira. Eu falei, mas eu podia ter antes um carro. Ele falou, mas não, porque é aquela coisa que eu contei no começo. O que ele ganhava, ele investia na empresa. Era sempre máquina, automação. E foi que a empresa foi crescendo cada vez mais. Com tudo automatizado, ainda tem 250 funcionários. É assim a empresa familiar. Não tem uma lógica, não tem o que os livros falam, ou o que se diz. Cada um é diferente do outro. Eu aprendi isso ao longo desses 30 anos de empresa. Digo e vejo, as pessoas são completamente diferentes. Cada dono de empresa é diferente do outro. Né? Uns são mais pausados, outros são mais malucos, uns são, arriscam demais, mas cada um é cada um. Então, você preparar a empresa significa você perpetuar o seu... Qual é o sonho de todos eles? Montar o negócio. Perpetuação. A palavra que eles mais amam é perpetuação. Se eu conseguir perpetuar o meu negócio, minha família continuar no negócio, eu estou feliz da vida. Isso é empresa familiar. Entendeu? E é o que a gente discute: governança corporativa, estrutura de conselho, acordo de sócio, código de conduta. Porque isso você tem que ter para as próximas gerações. Porque a sociedade ela é formada por confiança. Quando eu estou falando de filhos, eu posso perguntar aos meus filhos, já perguntei aqui, que são 3, hoje são todos casados. Falei, vocês seriam sócios dos seus irmãos, montariam um negócio? Não. Então você imagina, eles vão ganhar um negócio, vão ganhar, querendo ou não, pode trabalhar, mas que na maioria das vezes não queriam ser sócios. Então, se você não administrar isso muito bem no futuro, você vai destruir a empresa. Por isso que existe pai rico, filho nobre, neto pobre, que as empresas acabam na terceira geração, por causa da briga que a gente falou no começo. Isso aí. Sandra, Eduardo, Vilhena, sejam muito bem-vindos. Doutora Márcia, sempre nas minhas lives, Cris, Caio, sejam bem-vindos. Tem crentes e alunos meus aí acompanhando também. Você é um cara conhecido, famoso, não tem um cara, quem não assiste sua live? Lógico. Como é que é, Ricardo? Não entendi. Você é um cara conhecido e famoso, todo mundo assiste sua live, né? Mas quando? Que isso? Você é o bambam de empresas familiares há 30 anos. Mas é bom. Mas eu tô ficando velhinho, vou fazer 60. Vai fazer 60 já? Vou fazer 60. Que isso, cara? Lógico, tem uma neta, você pensa que a vida é boa? Tem jeito. Tem neta boa. Mas é bom falar que o nome... empresa familiar é gostoso. Eu gosto de empresa familiar. Estudo muito empresa familiar, você sabe disso, estudei muito, continuo estudando. Uhum. Dou aula disso, agora muito pouco.
Porque cada um requer um negócio, você não consegue fazer igual para todo mundo, né? Entendi. Você trabalha em empresa familiar, você tem donos, e as religiões são diferentes, né? Eu tive um caso uma vez, só para contar, para você ter ideia como é que funciona a coisa. Eu nunca discuti religião com ninguém, respeito todas e acho que todas são boas. Mas cada um tem a sua. E nessa empresa, ela era uma empresa de árabe muçulmano. E seguiu ao Corão. Era uma indústria têxtil. Olha só, Paulo. E pelo Alcorão, eu aprendi isso, se o pai um dia vier a falecer, o filho mais velho assume. Ponto. Não tem discussão. Isso não se discute, né? E aí, pra você ter ideia, o filho mais velho era um médico pediatra, o segundo, um engenheiro têxtil formado em Londres, e o terceiro, administrador formado aqui na GV. Um dia esse pai sofre um acidente, fica inválido, não pode mais trabalhar. O filho tem que largar a medicina para trabalhar na empresa, enquanto você tinha um engenheiro têxtil formado na Inglaterra, conhecia tudo, sabia tudo da empresa e não podia assumir o negócio. Então, você vai discutir o quê? Você vai dizer que isso é certo ou errado? O cara, quando nasceu, seguiu uma norma, uma regra. Ele já sabia disso. Então, não adianta você dizer, lógico, quem começou a tocar a empresa depois, o outro foi só o presidente e tal, era o outro irmão, mas quem era o presidente da empresa era o mais velho. Então, tem coisas que não dá para você discutir. Hoje, há 15 anos atrás, você não falava mulher na sucessão. Hoje, tem vários casos em que as mulheres estão assumindo um negócio e é muito mais fácil assumir a mulher do que o filho. Vou dizer por quê. Porque a mulher não é... Na maioria das vezes, as empresas familiares são geridas por homens, pelos donos. Existe uma quantidade menor. Mas ela é muito mais apegada ao pai. Então, ela não é concorrente do pai, né? Enquanto os filhos, muitas vezes, querem ser concorrentes do pai e provar que são melhores, né? E eu falei, eu não sou psicólogo, não sou especialista em RH, mas é o que eu vejo, né? Então, esse tipo de coisa, hoje, a mulher é mais fácil porque ela conversa com o pai mais fácil, ela não quer ser concorrente do pai. Lógico, toda regra tem sua exceção, mas muitas vezes ela quer dar continuidade ao negócio do pai, ao sonho do pai, porque ela viu a batalha e a mulher talvez tenha uma afinidade maior com o pai. É aquela história que diz que a menina é mais fácil com o pai, uma série de outras coisas. Então, você tem tudo isso, quer dizer, mas isso é verdadeiro. Você não adianta, você tem que administrar conforme a cultura da empresa. Mas isso é verdadeiro, é a filha com o pai e o filho com a mãe. Esse é o apego que a gente começa a ver desde cedo, desde quando os nossos filhos são crianças, desde quando eles são pequenininhos. O Eduardo está dizendo aí, tem que ter a transferência de patrimônio. A ideia de implantar todos no conselho é show de bola. Vou ensinar meus filhos a serem empresários desde cedo. Colocar todos, Eduardo, para o conselho de família, não para o conselho de administração. São dois... Mas olha, avisa, Eduardo, que nem todos vão ser empresários. Eu tenho 3 filhos, pra você ter ideia. A mais nova, todos passaram pela empresa. A mais nova sempre quis trabalhar em empresa multinacional. Não tinha jeito que trabalhe em empresa multinacional. O do meio queria ser engenheiro de produção e trabalhar em multinacional também. E a mais velha, que nunca quis trabalhar em empresa multinacional, nunca quis saber de empresa grande, trabalhou comigo durante 200 anos, modo de dizer, muito tempo. Um dia, um escritório de advocacia, eu quase matei o cara, queria um advogado especialista em governança corporativa com foco em pequena e média empresa. E uma amiga da minha filha estava lá, convidou ela para ir para esse escritório. Você imagina a minha situação, eu sabia quem era o cara, depois fiquei sabendo quem era, né? Ele levou, mas paciência. Agora ela está tendo filho, está com a menina lá, vira e voa, então vamos ver o que ela vai fazer no futuro. Mas a vida é essa. Porque o que a gente quer é uma coisa, o que eles querem é outra completamente diferente. Né? Gostaria de ter os 3. E jamais, eles não têm a menor... O meu filho, pelo menos, do meio, mas ele não tem a menor chance para ser empreendedor. Ele, como engenheiro, tudo quadradinho na planilha, ele gosta de ter salário fixo, é o jeito dele. Ele jamais teria uma empresa para administrar. Se ele dependesse, ele não saberia se ele tivesse ou não salário. Então, eu também gostaria, mas espero que um dia aconteça, mas
não tem a menor chance. O Eduardo falou uma coisa aí de ensinar os filhos a serem empresários desde cedo. Isso me lembra uma conversa que um cliente meu estava tendo comigo ontem. E ele estava me falando assim, Tony Carlos, porque os cursos que a gente faz por aí, seja em faculdade ou em outros lugares, não preparam a gente para ser empresários. Eles falam para preparar a gente para o mercado de trabalho, leia-se. Para ser executivo. Para a gente ser empregado. Exato. E a gente não tem nada aqui que prepare para ser empresário. Aí eu falei para ele, pois é a questão cultural do brasileiro. Não existe uma política pública, não existe uma cultura de empreendedorismo no Brasil ainda forte. Se houvesse essa cultura... E você vai para a universidade, eu já fui professor de administração, você sabe disso, há muito tempo. As pessoas ensinam cases, quando dão case de empresas grandes, multinacionais. Não dão case nem de empresas familiares, não sei dessas Votorantim, Pão de Açúcar, que são enormes, monstruosas, mas é meia dúzia. Esquece que tem empresas regionais lá em Belém, você conhece, por exemplo, que é a Abelhuda, que você deve conhecer, sabe quem é, que agora é amorosa. Você tem o Tiago Castanho, que é um dos maiores chefes de cozinha do Brasil, que foi eleito na América Latina no 36º, que é um chefe de cozinha famoso lá, que é no Brasil inteiro. Quer dizer, as pessoas esquecem a regionalidade do negócio. Você deve conhecer o Tiago, cara famoso lá de Belém. Você conhece o João lá da Abelhuda. Quer dizer, João é um cara, um empresário enorme lá, grande, tem 200 funcionários. Tiago é um chefe, concorre com os grandes aqui de São Paulo. E é regional. E as pessoas não mostram isso. E assim como tem lá no Sul, em Lajeado, tem Curitiba, tem Florianópolis, tem um monte de lugar. Tem talento em tudo quanto é lugar. É mais fácil pegar o case da Nestlé, do City, não sei o quê, e dar para o aluno estudar. Porque a maioria das vezes as pessoas não conhecem a regionalidade do negócio. Isso aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer comentários e perguntas aí, fiquem à vontade. Inclusive no final da live, quem quiser, manda aí uma mensagem no direct para a gente marcar uma sessão experimental de mentoria aí, para a gente poder já levantar alguns desafios das empresas de vocês e possíveis soluções. Henrica, a gente está passando por esse momento aí de pandemia. Fala bem rapidamente dessa situação, que já tem muitas lives por aí falando sobre pandemia. Será certo de fazer sucessão familiar, principalmente fazer a governança corporativa, ou é melhor deixar para depois da pandemia? O que tu acha isso daí, cara? Bom, olha, eu vou dizer a seguinte coisa. O ano para a gente estava indo de vento em popa. A gente tem alguns clientes que a gente trabalha já, algumas empresas que têm distribuidores, revendedores que a gente trabalha e prepara a sucessão. E veio a pandemia, eu achei que o negócio ia ficar bravo, entendeu? E no primeiro mês de março e abril, eu vou te contar, não foi fácil, né? Alguns suspenderam, outros pararam e assim vai. Mas esse mês começaram a ter algumas consultas já de algumas outras, porque eles querem, enquanto o mercado vai voltar, depois eles acreditam que vai voltar devagar, mas gradativamente, e não vão ter tempo para isso, né? A gente começou a ter procura para arrumar a empresa agora. O cara que ia fazer mais para frente, até a gente tinha contato e tal, eles falaram que pretendem começar a pensar nisso agora, porque agora talvez o tempo é mais fácil, tem mais tranquilidade e talvez o desgaste seja menor para você na loucura da empresa. Mas como eu disse, cada um é cada um, né? Tem gente que fala, eu não quero, e tem gente que está falando agora, começou no mês de maio, dizendo que estão querendo. Então, até na pandemia, o mercado é louco, né? Porque eu fiquei nervoso, primeiro que eu sou grupo de risco, né? Eu tenho diabetes, então não posso ficar saindo muito e tal. Estou em casa, no escritório aqui perto da Paulista e tal. Então você não pode ficar saindo muito. E as pessoas começaram a ligar para poder entender o que dá para fazer via computador, conversar, essa história toda, porque os filhos conseguem entender a coisa mais fácil. Esse sistema, né, de conversar pelo computador. Então, eu acho que a pandemia, o negócio, eu estava vendo hoje, não sei se você deve saber, eu sou conselheiro lá na Fiesp, as pessoas estão desesperadas, tem indústria, não adianta produzir, não tem ninguém comprando, não tem distribuidor entregando, muita indústria fechando, indústria gráfica, a gente tem umas crises terríveis,
Então a gente não sabe quem vai durar e quem vai sobreviver. Porque o que vocês devem estar ouvindo Rica, é o seguinte, verdade. Rica, a gente tem que começar a encerrar, porque o Instagram acabou de me mandar uma mensagem que daqui a 2 minutos se encerra. Mas eu quero deixar só uma mensagem final aqui, porque o Instagram só Fica tranquilo, termina você. Porque o Instagram só permite no máximo 1 hora de live. Aí ele desliga, né? A gente conversou sobre isso. Pessoal, a gente cuida das empresas familiares, porque a empresa familiar ela tem que ser uma ferramenta para os empresários, para a família alcançar o seu propósito. Tem que ser uma ferramenta de união familiar. Como o Rica falou, não é para separar os familiares. Isso é muito difícil de acontecer, mas quando as pessoas começam a entender a questão do propósito... Ontem, com o meu convidado na live, a gente falou muito sobre Ikigai, a importância disso para as empresas familiares. O Rica também trouxe isso indiretamente para a Capa Live. Então, a gente tem que ver a ferramenta, a empresa familiar, como uma ferramenta de união e não de separação entre os familiares. Rica, faz aí suas considerações finais, em 40 segundos acaba. Vixe Maria, não, eu vou só deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, é rica, com 2 Cs, @empresafamiliar.com.br. Meu amigo, o dia que você quiser conversar mais sobre empresa familiar, fique à vontade, será um prazer enorme. Quem tiver alguma dúvida pode mandar no e-mail que eu respondo com certeza. Com certeza. Pessoal, quem quiser entrar em contato desculpa aqui... pelo transtorno causado, porque meu telefone... Você vê que pelo Zoom entrou na hora, né? É isso aí. Pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, me manda uma mensagem aí no meu direct do Instagram, @antonio.carlos.moraes. Um beijo no coração aí de todo mundo. Rica, obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, boa noite. Grande abraço, Maurício, se você estiver aí ainda. Tchau.